vocês? Como é que estão aí no meio da semana? Para alguns, para mim, já é fim de semana. Glória a Deus, né? Estão felizes por estar na casa de Deus? Eu vou dizer que a igreja essa semana está muito bonita. Mas hoje está um encanto, está uma gracinha, está uma fofura. Esse povo bonito, né? Povo alegre. É muito bom que você está aqui hoje, viu? Jesus estava te esperando. Que você possa encontrar aquilo que você veio procurar aqui, que você possa sentir a presença de Deus lá no seu meio. Tem alguém entre nós que ainda não ganhou esse livro bonitão aqui? Valéria, traz aqui, por favor, amor. Mas agora você vai ganhar, não, Valéria? Ali também a Teca. Esse livro é maravilhoso, viu, irmãos? Leiam, meditem, porque é muito lindo esse livro, tá bom? Mas todo mundo aí ganhou? Amém. Deus seja louvado, né? Hoje é quarta, né? Quem aqui veio nesta noite com agradecimento? Glória a Deus. Levanta a mão aí. Quem tem pelo menos uma coisa para pensar, Senhor, eu te agradeço por isso, Senhor, pelo que fez errado. Glória a Deus. Muito bom. Deus fica muito feliz, né? Quando a gente agradece, quando a gente tem alguma coisa para agradecer. Quando a gente vem à casa dele e o nosso coração está assim, hoje eu vou agradecer por isso. Mesmo que seja só aqui. Mas ele fica feliz, né? Ele fica muito contente quando ele nos dá as bênçãos e a gente reconhece, né? Mas, como nós somos seres humanos, a gente sempre faz aquele pedidinho assim, né? Lá no coração que a gente fala, Senhor, depois que a gente agradece, a gente sempre tem aquele pedido, né? Por alguém, alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, né? Aquele pedido que a gente fala, Deus, cuida disso, resolve para mim, está nas tuas mãos. Né? Quem é que trouxe? Amém. Tenha certeza que Deus já sabe qual é. Mas Ele gosta que a gente sempre fale, né? Mas hoje nós não vamos falar não, tá? Senão vai ficar, né? Para mim, amanhã é feriado, mas vamos, né? Mas a gente vai fazer uma oração especial para Deus, pelos nossos agradecimentos, em primeiro lugar, né? Para agradecer a Deus, porque Deus ele tem sido muito, muito bom para todos nós, né? Apesar de tudo que nós passamos, mas Ele tem nos mantido aí de pé e firme e forte na caminhada. Então eu vou chamar a tia Zan, irmã Rosângela, tadinha. Vem cá orar pelos agradecimentos. O irmão Toninho vem também. Já emenda aí. Irmão Toninho pelos pedidos, tá, irmão? Vamos entregar os nossos pedidos aí na mão de Deus. Vamos agradecer. E você, neste momento, eleve o seu pedido a Deus, tá? Em pensamento. Ele sabe, mas você eleve enquanto a gente está aqui orando, para que Deus possa atender, para que Deus possa cuidar daquilo que você veio buscar aqui hoje, tá bom? Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, tá? Nesse momento. Pai de amor e misericórdia. Amém. Muito grato estamos por estar na tua casa de oração, louvando e bendizendo o teu santo nome entre amigos, Pai. Louvado seja o teu santo nome. O nosso coração transborda de gratidão, porque nós temos a certeza que a bênção que viemos buscar já está preparada para nós. Amém. Abençoe de uma maneira especial os amigos que nos visitam nesta noite. Que ao deixar este lugar, eles possam estar repletos do teu santo e bom Espírito, assim como nós outros. Amém. Louvado seja o teu nome e muito gratos somos. Estas bênçãos nós agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, queremos elevar a Ti o nosso coração primeiramente, Pai. Queremos que o Senhor possa atender a cada pedido que está no coração de cada um aqui presente. Que o Senhor possa, Senhor,
fazer conforme a tua santa e sábia vontade a cada pedido que foi feito no coração de cada pessoa aqui presente, e ele possa chegar a ti, Senhor, com um cheiro suave, ó Pai. Pedimos que continue nos abençoando com a tua presença em nosso meio, e o Senhor continue através do teu Espírito, Senhor, nos usando e usando a mensageira desta noite, Pai. Que nós possamos sair daqui com um coração leve, com um coração cheio de gratidão a Ti. Obrigado, Senhor. Nós oramos, entregando a Ti todos os nossos pedidos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, sabendo que o Senhor fará o melhor. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje o nosso verso está lá em Lucas, capítulo 2, e o verso 7. Vamos abrir aí nossas Bíblias. Alguém não tem Bíblia? Não trouxe? Porque a gente tem ali. Todo mundo? Se não tiver, é só levantar a mão aí que a gente tem ali. Ali o irmão. Irmão Chicão, pega. Ou Silvanildo vai pegar? Faz favor, Silvanildo. Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 2, e o verso 7. Todo mundo achou? Alguém está na misericórdia? A gente espera. Lucas 2, 7. Bom, com a Bíblia aberta então, vamos mais uma vez, fechar os nossos olhos para nós orarmos a Deus. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez nessa semana o Senhor nos trouxe aqui. Amém. Somos eternamente gratos, Deus, porque a cada noite o Senhor tem tocado em nosso coração. Amém. Para estarmos na tua presença. Como é bom estar aos teus pés, Pai. Cuida de nós neste momento, para que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para a tua palavra, Pai. Amém. Que ela possa transformar a nossa vida neste momento. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quer ler para nós? Lucas 2, 7. E ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. De quem está falando o verso? Jesus. Quem veio hoje nos momentos de louvor ficou meio assim, né? Com coração, cantando sobre a manjedoura, o nascimento de Jesus, a nega. Olha, gente, já estamos no Natal, cortamos a semana no meio. Hoje é o começo, Vamos começar pelo começo. Sem a manjedoura não existiria uma cruz, E muitas vezes nós não paramos para pensar nesse recomeço que Jesus fez em prol da humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, A Bíblia não dá muitos detalhes, não fala muito sobre o nascimento de Jesus. Então, muitas vezes passa um pouquinho despercebido por nós. Mas o nascimento de Jesus é tão importante quanto a cruz. Porque era necessário que Jesus viesse como um frágil bebê para que ele passasse por tudo aquilo que nós passamos. Para que ele pudesse nos ajudar em nossas fraquezas. A manjedoura significa recomeço. Como que é gostoso recomeçar, Como é bom e necessário os recomeços que a vida tem. Nem sempre é fácil recomeçar, depois de você terminar um casamento de anos, depois de você descobrir uma doença, um diagnóstico não tão bom, depois de você perder o seu filho das drogas, perder tudo, perder o trabalho e ter que recomeçar. Nem sempre é fácil o recomeço. Mas a história da manjedoura nos mostra
que os recomeços são necessários e sempre são o melhor para nós. Né? Recomeçar exige coragem. Coragem de você entender e perceber que aquilo que você estava fazendo, o caminho, não era correto. E aí você recomeça de novo, muda a rota, né? Vai por outro lado. E foi exatamente isso que Jesus fez. O nascimento de Jesus, ele é tão importante que ele recomeçou a história. Zerou o ano e começou de novo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Zerou a história. Foi um acontecimento tão importante no planeta Terra que a gente recomeçou a contagem. Vamos começar de novo. Né? E aí começou de novo o ano depois do nascimento de Jesus. Jesus nasceu e nasceu numa manjedoura, né? Num estábulo, num lugar para animais. Humildemente ali, como um frágil bebê. A nossa mente finita não consegue mensurar como um Deus infinito, poderoso, grande, ele veio em forma de um bebezinho, como um ser humano, né? Se revestiu de toda a nossa humanidade para que ele pudesse sentir a nossa fragilidade, para que ele pudesse entender e hoje interceder por nós. Né? A manjedoura é a história de um recomeço. Né? Lá quando a gente estudou que Adão, ele decidiu entregar o controle do universo a Satanás, Jesus, lá naquele dia, ele disse para Adão, vamos recomeçar, Adão. Vai haver um recomeço. Né? E dessa vez o recomeço vai ser para a vitória. O Messias virá e através do Messias vocês terão direito à salvação. É isso que a manjedoura traz para nós. Né? Jesus aqui dizendo para nós, vamos recomeçar? Vamos começar de novo? E ali toda a história de Jesus, que começou na manjedoura e terminou não na cruz. Porque se tivesse terminado ali, não ia adiantar de nada. Mas terminou com Jesus reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ler o verso aqui, muito importante também, bonito para nós, João 1,14, que ele fala exatamente disso que nós estamos falando. O Evangelho é de João, é o próximo livro, tá? João, no capítulo 1, e o verso 14. João capítulo 1, verso 14. Quem achar, pode ler para nós, tá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, né? Jesus, Rei dos Reis, né? O Deus Todo-Poderoso, habitou entre nós. Irmãos, que lindo! Né? Tem uma frase aqui que eu achei muito bonita, que diz assim, ó, na criação, Deus fez o ser humano à sua imagem, porém na redenção, Deus nasceu à nossa imagem. Que lindo, né? Jesus nasceu entre nós, deixou toda a sua glória, né? Todos os anjos ali que o serviam, e ele veio reinar entre os seres humanos, né? Como um simples bebezinho. Por quê? Por amor. Porque Jesus ama tanto, mas tanto a humanidade, que ele precisava estar no nosso meio, que ele precisava estar entre nós. Falando sobre recomeço, eu quero contar a história do Juliano hoje. Juliano era um empresário muito bem sucedido. Ele morava em São Paulo e uma noite fria ele estava caminhando com as mãos nos bolsos, cabeça baixa, pensando em toda a sua vida, meia idade mais ou menos. Ele tinha acabado de ter uma discussão muito violenta com a sua esposa e mais uma vez acabou batendo na esposa. E saiu de casa então, meio que sem saber para onde ir, o que fazer. E ele estava ali andando, cabeça baixa, pensando na sua vida. Por que ele agia assim?
Quantas vezes a gente se pergunta, né? Por que a gente faz isso? Por que nós agimos assim? Por que nós não conseguimos fazer diferente? Ele amava sua esposa, Laura, o nome da sua esposa. Ele não entendia por que agia dessa maneira. Quem olhasse por de fora, sem conhecer o contexto, viria em Juliano um homem de sucesso, bem-sucedido, com uma esposa bonita, uma casa maravilhosa, carro do ano, dinheiro no banco. Problemas financeiros não era o seu problema. Mas Juliano não conseguia entender o porquê desse comportamento. E ele começou a pensar em toda a sua vida, 25 anos atrás, quando ele conheceu Laura e se apaixonou por aquela mulher maravilhosa. Na época ele estudava engenharia e ela era jogadora de vôlei. Eles se formaram, se apaixonaram, casaram e depois de um tempo ele recebeu uma proposta para ir morar fora do país, para se dedicar a outra empresa, uma empresa maior, iria crescer, e Laura não hesitou em largar a carreira e seguir o esposo. Tiveram 2 filhos, uma menina e um menino, viviam felizes com uma família bem-sucedida. Depois que ele conseguiu crescer dentro da empresa, ele volta então para o Brasil como um empresário bem-sucedido, e aí ele conhece o beber socialmente. E ele começa ali a beber socialmente e pouco a pouco a bebida começa a dominar a sua vida. Ele não consegue mais ter controle sobre a bebida. E a bebida então pouco a pouco vai tirando tudo que Juliano tem. Família desestruturada, os filhos sem entender o que acontece, vivendo e presenciando as brigas constantes entre os pais. O pai que não respeita a mãe e sempre a agride. Aos 16 anos, a sua filha engravida, e Juliano então a coloca para fora de casa. Há muitos anos que ele não via e não ouvia notícias da filha, não sabia o que tinha acontecido com ela, para onde ela tinha ido, porque quando a sua filha saiu de casa aos prantos, ela disse para ele: nunca mais você vai me ver. E realmente ele nunca mais conseguiu encontrar a filha. Não sabia o que tinha sido dela, o que tinha acontecido com o bebê, por onde ela andava. O seu filho calado, quieto, uma criança sempre no campo. Ele tinha descoberto já há alguns anos que o seu filho estava completamente envolvido com drogas. Ele já tinha tentado de tudo para libertar o garoto. Tentou a conversa, tentou clínicas, tentou médicos, tentou até a violência e nada resolvia. O menino cada vez mais envolvido. E ele ali pensando, então, que sentido há na vida? Juliano não acreditava em Deus. Ele não acreditava que Deus existisse, porque se Deus existisse, pensava ele, não estava assim a minha vida. Se Deus existe, como alguns dizem, ele não deve se importar com o ser humano e com o universo. Naquele dia, a briga tinha sido por um motivo fútil. Ele tinha combinado com a esposa que eles iam sair para jantar, e assim que Laura desce, toda bonita e arrumada, o marido já está bebendo. E ela então simplesmente diz para ele: se você não queria sair, ela só tem me avisado. É o suficiente para que mais uma vez ela apanhe naquela noite. E ele ali então andando na rua, sem nem perceber que já estava tarde, que já estava frio, que era um pouco perigoso. Passando em frente a um estádio, ele vê um movimento de gente entrando, gente passando, muitas pessoas. E ele pergunta para um rapaz: o que está acontecendo? E o rapaz diz: está tendo um negócio de crente aí. Um homem falando uns negócios. E ele não acreditava, mas neste momento ele ficou curioso e disse: eu vou lá ver de perto o que essas pessoas têm a dizer. Ele então entra junto com as outras pessoas na multidão, senta bem lá atrás, e ele começa a perceber, ver como que é o movimento, as músicas. E aí sobe ao palco um homem, e esse homem começa a falar de Deus de uma maneira que Juliano nunca tinha ouvido. E ele começou a prestar atenção. E de repente, aquele homem se vira para a multidão, mas Juliano tem a sensação de que ele estava olhando para ele. E ele diz assim: a sua vida está destruída. Você não sabe mais o que fazer com seus filhos. Você não suporta mais tratar a sua esposa como você tem feito. Mas você não consegue mudar a sua vida. E ele então
se assusta e fica pensando, quem será que contou para esse homem da minha vida? E aquele homem continua. Até quando você vai continuar levando essa vida? Até quando você vai mentir para você mesmo que você consegue controlar a bebida? E ele começa a ficar irritado. Por que esse homem está falando isso perto de todo mundo? Falando como se fosse para mim. E ele diz assim, quer saber? Já escutei demais, vou levantar e vou embora. E quando ele está saindo do estágio, ele escuta uma última frase. O homem diz para ele, Jesus pode te ajudar. Jesus é a solução para o seu problema. Mas você precisa se entregar. Ele sai de lá, chorando aos prantos com essa frase na cabeça, entra no carro e começa a dirigir, sabe-se lá para onde. Passa os semáforos, não percebe nada, não vê nada, como já estava bem de madrugada, quase não tinha movimento, e ele vai andando, pensando em tudo aquilo que ele escutou, como aquele homem sabia da vida dele, quem tinha falado para aquele homem da vida dele, e ele então, depois cansado e exausto, para o carro, tira as mãos do volante, põe as mãos na cabeça e ele começa a chorar. E pela primeira vez, Juliano, ele pensa em Deus. E ele diz, Deus, se você existe, muda a minha vida. Se você é real, me liberta. Faz um recomeço na minha vida. E ele fica ali mais um tempo, depois cansado já, ele volta para casa, um pouco diferente, um pouco mais leve, porque quando a gente está angustiado, quando a gente está cansado, o choro parece que alivia, né? E ele volta para casa, o seu filho, como sempre, não está, sabe-se lá onde ele está, e ele encontra a esposa deitada na cama, fingindo que está dormindo, porque na verdade ela tinha passado o tempo todo chorando, tentando entender porque ela ainda ficava com um homem desse, tudo que ela tinha feito por ele, e agora essa era a retribuição que ela ganhava, pensando se iria embora de uma vez ou não, o que ela ia fazer da vida dela. E Juliano, então, ele entra no quarto, ele deita na cama, e antes de dormir, ele faz uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Ele dá um beijo na testa de Laura. Aí ele vira para o canto, dorme, e é um sono gostoso, profundo que ele tem. Um sono como muito tempo ele não tinha. Porque quando ele deitava para dormir à noite, ele ficava pensando em tudo que ele fazia, como estava a vida dele, e o sono não vinha. E ele então vira para o canto, dorme, e Laura começa a chorar. Ela não sabe o que está acontecendo, se o marido ainda está sob o efeito do álcool, o que aconteceu, por que ele teve essa atitude. No outro dia, Laura acorda com muito barulho na cozinha. Ela desce então até onde está a cozinha e ela vê o marido numa atitude muito estranha. Ela diz que ele está louco, misturou as coisas. Juliano está pegando tudo quanto é bebida que tem na sua casa, os uísques caros, champanhe, cerveja, tudo, e jogando tudo no lixo. E ela pensa assim, está dando uma de coitadinho de novo, né, para eu perdoar e depois mais uma vez tudo recomeçar. Mas quando ela olha para Juliano, ela vê alguma coisa diferente nele. Parece que não era aquele mesmo homem, com aquele olhar triste, vazio, agressivo. E Juliano está jogando todas as bebidas no lixo, e ele então olha para Laura e ele diz assim, você me perdoa? Eu prometo que é a última vez que você vai precisar me perdoar. Me dá uma chance para recomeçar. Me perdoa por tudo que eu fiz você passar, por todas as dificuldades. Me perdoe pela ingratidão, porque você deixou a sua carreira para me acompanhar e eu não soube reconhecer a mulher que você é. Mas eu te prometo que se você me der uma chance para recomeçar, nunca mais nós vamos precisar ter essa conversa. E Laura então começa a chorar. Ela ainda amava Juliano, ela dá mais uma chance a ele. E dessa vez então, depois que ele termina, conversa com Laura, ele vai até o quarto do filho, que tinha acabado de chegar na rua, completamente drogado. E ele senta do lado da cama do filho e ele tem a mesma conversa com o filho.
E ele diz: filho, me perdoa, porque eu sou o culpado pela situação em que você se encontra. Foi minha culpa. Eu não soube dar a você o que você merecia. Mas se você me der uma chance, eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você a ser aquilo que você merece ser. Porque as drogas não é para você, filho. O filho então começa a chorar, abraça o pai depois de tantos anos. E Laura, então, sem entender, ela pergunta para ele: o que aconteceu? O que mudou de ontem para hoje? Porque ontem você saiu uma pessoa e hoje você é outra pessoa. Onde você foi? E Juliano disse para ela: eu encontrei Deus. Ontem, quando eu saí, eu me encontrei com Deus. E ele então conversa com Laura, chama ela para ir até o estádio, para ver se ainda estava tendo alguma coisa. Estava tendo uma campanha evangelística lá, ministrada pelo pastor Bulhon. E Juliano, então, ele sai atrás da sua filha, que há tanto tempo não encontrava. E ele começa a procurar, começa a investigar, e depois de um tempo ele encontra a filha, numa situação não tão boa, tendo que viver sozinha para dar conta da netinha, que ele nem conhecia. E ele, então, da mesma maneira, pede perdão à filha, abraça a filha, conhece a neta e ela volta a morar com o pai. Daquele dia em diante, Juliano se transformou. Ele recomeçou a sua vida. E naquele dia, quando ele foi até aquele estádio, o pastor Bulhon pregou sobre Nicodemos. E o pastor Bulhon então disse tudo aquilo que Juliano precisava ouvir. Ele disse que Nicodemos teve um encontro com Jesus e nasceu de novo. Foi um homem transformado. E isso aconteceu na vida do Juliano e da sua família. E quando a sua família percebeu que o seu pai realmente havia mudado, que ele era outro homem, que ele era outra pessoa, eles também quiseram conhecer aquele que foi capaz de dar um novo recomeço para a família. É isso que o nascimento de Jesus significa. Recomeço. Não importa o que aconteceu. Não importa o passado em que a humanidade esteve afundada. Não importa. Mas quando Jesus nasceu na manjedoura, eu e você tivemos a oportunidade de recomeçar. Assim como Jesus encontrou Juliano aquela noite, Ele quer encontrar a cada um de nós. Amém. Eu não conheço a sua vida e não sei pelo que você está passando, mas Jesus conhece. Jesus sabe cada passo nosso. Jesus sabe tudo aquilo que vai no nosso pensamento, no nosso coração. Jesus sabe por todas as dores que nós passamos. Por quê? Porque Ele já passou por cada uma delas. Jesus nasceu para andar os nossos passos. Jesus nasceu para viver em nosso meio, para estar perto de nós. Porque hoje, quando nós nos aproximamos de Jesus e nós chorando, entregamos a Ele os nossos fardos, Ele diz: eu sei, eu já passei por isso, eu posso te ajudar. É só se entregar. Naquele dia, naquele estádio, ele encontrou Juliano, lá no meio da multidão, um monte de desconhecidos. E ele encontrou um homem que estava desesperado. Hoje ele quer encontrar a cada um de nós. Ele sabe o seu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe quantos anos você tem, ele sabe a sua profissão, ele pode descrever você de olhos fechados. Ele conhece a sua voz, quando você está feliz e quando você não está. Ele só precisa de uma chance para mudar a tua história, para mudar a tua vida. A manjedoura trouxe para nós esperança de recomeçarmos. A nega vai cantar um hino muito bonito. E o hino diz que Jesus nos chama.
que Jesus quer estar conosco. Enquanto ela canta esse hino, feche os seus olhos e conversa com Deus. Porque mesmo que nós não podemos ver, Ele está aí do nosso lado. Conversa com Deus e fala para Ele aquilo que está te incomodando. Fala para Ele, Senhor, assim como o Senhor encontrou o Juliano, que eu nem sei quem é, me encontra também. Por favor, me ajude a recomeçar. Me ajude a deixar para trás aquilo que não vem de Ti e me ajude a Te encontrar novamente, Senhor. Me ajude a estar contigo. Se Jesus não puder nascer no seu coração, nada valeu ele nascer na manjedoura. Ele se fez homem, Ele se fez carne para habitar em nosso meio, para nos encontrar. Não porque Ele nos perdeu, mas porque nós é que corremos pela onde dele. Deixe-se achar por Jesus nesta noite. Entregue teu coração a Ele. Entrega para Ele tudo aquilo que você está carregando sozinho. Deixa Ele mudar a tua vida, tua família, teus filhos, teu casamento, teu trabalho. Deixa Ele transformar você. Deixa Ele fazer de você uma pessoa feliz. Enquanto ela canta, ore dentro de você, no seu coração. E Jesus, nesta noite, vai te trazer a paz e a certeza da salvação. Amém. Oremos. Pai querido que estás nos céus. Amém, papai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama apesar de quem nós somos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não se cansa de vir a este mundo em busca de nós, seus filhos. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Mesmo que às vezes nós achamos que não, mas nem por um momento o Senhor nos abandona. Pai, que assim como o Senhor encontrou Juliano naquela noite, que o Senhor possa nos encontrar nesta noite, Pai. Por favor, Deus, toque o nosso coração. Ajuda-nos a percebermos que ao teu lado é o melhor lugar para estarmos. Ajuda-nos a entendermos que um dia, há muito tempo atrás, o Senhor nasceu em uma manjedoura para que possa nascer em nosso coração a cada dia. Por favor, Deus, cuida de nós. Ajuda-nos a entendermos e a aceitarmos o teu grande sacrifício feito na cruz para salvar a cada um de nós. Cuida, Pai, de nós. Nos leve em segurança agora que nós vamos voltar para os nossos lares. Mas que o teu amor possa estar dentro do nosso coração. Que o Senhor ajude a descansarmos e que amanhã possamos acordar para mais um dia de vitórias. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.